Então, vamos gravar. Módulo 12, segunda parte, com a turma 9. 13 de julho de 2022. Então, nós vamos lá. Deixa eu agora melhorar aqui para poder ver vocês de uma forma melhor aqui no computador. Agora sim. Ok. No reaction. Is this pretending? Anesthesia induced by deliberately maintaining the leg in a cramped and unnatural position. Terror is another name for lying. Peter, there's no therapy for that. You will see to it personally, Herr Freud. This may be dislocated at once. Lembra dessa fase? Se puderem rever um pouco mais, porque o que nós vimos ali é uma psicossomatização, tá? A coisa acontece. Acontece e não tem informação o porquê. Naquela ocasião, como Freud estava descobrindo a psicanálise, a medicina da época, que era considerada deuses, né, todos poderosos, era daquele jeito. Não tinha humildade para buscar novos entendimentos, né? Mas eu vejo que até hoje, né, Antônio, se um paciente chega com um sintoma que não tem a explicação, eles dizem, fibromialgia, por exemplo, a pessoa diz, está com dor no corpo. Tem médico que vai dizer, a família vai dizer, está fingindo. Até hoje. Até hoje. Né? E, na verdade, não associam também com outras terapias que podem ajudar, né? Eu tenho uma amiga com fibromialgia crônica e, assim, ela toma quilos de remédio diários, assim, muitos remédios, muito fortes, e a médica dela não indica para ela fazer terapia, para resolver, auxiliar, né, no processo de tratamento, e não há essa indicação, né, até hoje. Então, às vezes, até a associação das duas coisas, né? A medicina mais a terapia. Mas uma parte boa de médico que não entende nada da psicanálise. Tanto e não é médico de SUS, né? Não é médico, né, que a gente julga que seja, né, que tenha um tratamento mais hostil, mas não, é gente que estuda muito, mas até hoje não tem esse tipo de conduta. Há pouco tempo eu encaminhei um empresário, o meu paciente, um homem de 42 anos, e encaminhei para um neurologista, porque a queixa dele era de várias outras coisas, como ele acordava de manhã totalmente angustiado, embora estivesse tudo certo. E ele se sentia assim descontrolado, mas o cara é cabeça pra caramba, muito inteligente. Então, eu falei, bom, interessante, se você acorda desta forma, nós precisamos fazer algumas investigações. Então, talvez um neurologista seria interessante. Aí ele foi neurologista. O neurologista que o atendeu não era dos antigos, devia ter uns 45 anos de idade, e ele falou para o neurologista, foi o meu psicanalista que solicitou para eu procurar um neurologista. O neurologista falou para ele, psicanálise? Isso não existe. Que coisa, não? Ele continua no meu consultório, vai toda semana,
e todos aqueles sintomas desapareceram. Imagina que Freud não passou, né? Né? É, nossa. Mas não vamos generalizar por causa de um, né? Sim. De forma alguma. Tem Mas eu outros fico olhando, às vezes esses médicos que negam, né, dizem que não existe e tal, são tão problemáticos, né, que não são capazes de... É melhor dizer que não existe do que dizer que precisaria de ajuda sabe. também, né? Aham. Expõe a fragilidade deles, porque daí significa que as emoções interferem na tua saúde. E eles querem mexer nas emoções? Não, né? Deles, não. Uhum. Mais fácil. A gente endeusa muito os médicos. Quer dizer, o normal cotidiano, ver-se as famílias. Acho que o médico o que o médico falar é a regra É e lei. pronto. Vocês viram o que aconteceu com a mulher anestesiada? Alguém viu? Sim, Terrível. várias mulheres, né? Agora tá. Agora Você mais viu, 5 Antônio? apareceram. O quê? Alguém pode contar para o Antônio o que houve? É um anestesista, né? Anestesista. Tá. Hum. Deixa eu ver. Eu... Não foi um caso desse, como eu conheço outros casos também, de médicos que abusam sexualmente de suas pacientes. Sim. Um cara desse precisa de vir fazer tratamento, né? Sim. Ele é doente. Eu estava vendo. É uma fantasia. A pessoa tem aquela pulsão, aquela vontade, do jeito que é, de manter relação sexual com mulher grávida. Eu tinha comentado alguma coisa contigo, Antônio, sobre isso. Viu o caso prático ali. É que, na verdade, a Pessoas- condição da mulher ali pouco importa, né? Porque ele era só do pescoço para cima, né? Mas era um lugar vulnerável, né? Que a mulher estava e, infelizmente, acontecia. Eu vi uma foto de uma foto mais antiga, de alguns anos atrás, de alguns médicos, eu acho que é do Espírito Santo, Vila Velha, uma faculdade de medicina, que eles tiraram uma foto quando se formaram com as calças baixas, fazendo um símbolo, né, da genitália feminina. E eram vários médicos, um do lado do outro, com a calça baixada, fazendo esse gesto, né? Aí você imagina também o que não é incutido na mentalidade dos médicos que são formados nesse ambiente, né? Eu contei para vocês também sobre o psiquiatra que atendia a casa de passagem, na qual fui diretor, há 45 anos atrás. Ele dava plantão lá à noite, porque ele gostava de transar com mendigo. Por isso ele ia lá. Gostava da promiscuidade. Mas tu sabe, a minha irmã, ela tem uma amiga em Balneário, guria, olha, bem de vida, ela é dentista, tem carro, tem apartamento, linda. Sabe que a venda no Botox, tem 20 anos, mas cheia de Botox, que elas gostam, né, de ficar toda bonitinha, assim, tipo Barbie. A prática dela é pegar um andarilho e levar para casa. Sim. E as gurias descobriram porque viram retalhos, panos velhos no chão. Ela acabou falando. Tu imagina quanta coisa para trabalhar numa pessoa dessa, né, Antônio? Sim. Realmente, se ela quiser que trabalhe Se isso. ela quiser. Se ela quiser se tratar. Se não quiser, não entra no espaço dela que ela briga, porque ela entra no quadro psicótico. Bom, vamos falar um pouquinho de transferência, né? As transferências... Aliás, a gente não pode ficar chocado, né, professor, de sentar e ouvir uma história dessa, né? Fazer cara de paisagem. 100% humano. Tá, vamos trabalhar isso, então. Então, uma história dessa, nós precisamos desenvolver um pensamento conosco que isto é 100% humano. É 100% humano. Legal? Para a gente neutralizar e não nos pertence. É isso. As pessoas ficam comentando inutilmente coisas ruins. Essas coisas ruins se potencializam nas conversas.
o que é negativo. Quantas pessoas ficam ansiosas, ficam doentes por causa de notícias. E gera gatilhos, né? Esse Notícias negócio ruins. do Sim. médico ali, eu Aí o que parei. acontece? Essas notícias são transferências. Uhum. São transferências de quê? O que nós estamos falando aqui, de atitudes, de sentimentos, de fantasias, que cada um experimenta de acordo com os afetos que ele está recebendo. E notícia é afeto. Na situação analítica também, o paciente ele está experimentando transferir para a gente atitudes, sentimentos e fantasias dele, mas cheio de máscaras. Uhum. E nós vamos desenrolar para entender o que é que ele está querendo falar realmente. E tudo isso em relação ao psicanalista, ele está jogando para o psicanalista, mas cheio de mecanismos de defesas. A gente filtrar isso, limpar isso para entender o que está acontecendo, é que é o nosso trabalho ao receber transferência. Nós estamos em grupo de pessoas, de amigos, família, estão transferindo para nós um monte de coisas. Não vamos ser analistas deles. Sim. Entender que transferência é 100% humano. E fale o que quiserem. Então, muitas das quais essas transferências emergem de modo aparentemente irracional, de suas próprias necessidades e da própria necessidade do paciente, inconscientemente, e dos conflitos dele, em vez de circunstâncias reais das relações com o analista. Assim, o paciente atribui inconscientemente características de seu pai, da sua mãe, dos irmãos, ao analista, enquanto ele representará qualquer dessas pessoas em relação ao paciente. Quando a gente percebe alguma coisa assim, que vem da origem familiar, nós podemos pontuar como que era a sua relação com seu pai, ou como que é a sua relação com seu pai, como que é a sua relação com a sua mãe. Aí começa a sair coisas. Se já morreram, como que era a sua relação com a sua mãe? Como que era a sua relação com seu pai? Quando você era criança? Ele pode contar como adulto, depois pode contar como criança. E quando era criança, como é que era? Que lembrança lhe vem à cabeça? A transferência é algo assim tão importante, é como essa conexão. Estou fazendo uma conexão elétrica. Plugando. A transferência não é fenômeno exclusivo das relações psicanalíticas. Estão Está perfeito esse desenho aí, professor. presentes em todo o trabalho relacional, toda ação relacional. Transferências que estão transferindo a todo instante. A mídia que está aí está transferindo para nós, bombardeando. E é pior nas outras profissões e contatos, porque os envolvidos não têm o conhecimento científico do que está ocorrendo. Não tem esse conhecimento que nós temos, tomando de acordo com o lado como oportunidade de satisfação pessoal. E muitas vezes se transforma num jogo, numa disputa da informação. Já contra-transferências são as atitudes, sentimentos e fantasias que o psicanalista experimenta em relação ao que ele está ouvindo do seu paciente. Muitas das quais provêm aparentemente, de modo irracional, das suas próprias necessidades e seus conflitos psíquicos, e não de circunstâncias reais de suas relações com o paciente. Demora um pouco para desenvolver essa percepção, mas, tendo esse conhecimento que temos aqui, nós sabemos que isso está acontecendo quando nós contra-transferimos.
Alguém conta alguma coisa, está falando lá de um determinado assunto, lá dentro do lado você fica pensando, nossa, mas que barbaridade que fizeram com ele. Que coisa absurda, pronto, contra-transferiu. Encontrou um afeto dentro do analista e É, contra-transferência. conectou. A contra-transferência pode ser consequência de carências do psicanalista, de problemas não resolvidos desse profissional. Quantas pessoas que eu já atendi, algumas delas com histórias um pouco semelhantes com os traumas que eu também sofri quando era criança. Vem toda aquela lembrança novamente. Aí eu sinto o sofrimento dele, eu vejo o sofrimento dele. Mas o meu está resolvido. Então, para mim, é muito mais claro. E o que o psicanalista precisa fazer, né, estabelecer a empatia, é sentir o sofrimento dele, mas você não contra-transferir, não se compadecer do sofrimento dele. Mas sentir para que ele sinta que você está entendendo o que está se passando com ele. Aí vai contribuir para a aliança terapêutica. A resistência. A resistência numa sessão de análise é a oposição a qualquer tentativa de revelação de um conteúdo inconsciente. A maior ou menor intensidade da luta travada pelo paciente contra o analista, que ameaça pôr a descoberta esse conteúdo oculto, constitui sempre uma medida de força repressora, resistência. Ele começa a contar uma fase da vida dele, uma história dele, e ele começa a distorcer para não mostrar o que é realmente. E nós temos que ter essa percepção quando está distorcendo. Está tendo uma resistência. Aí várias vezes eu digo para a pessoa, quando vem um pensamento que diz para você assim, se você vai falar isso para ele, o que ele vai pensar de você? É exatamente isso que você precisa falar. Se você quiser falar, fala. Mas é o que você está precisando falar. Tenha certeza que eu não vou pensar absolutamente nada. Você fica tranquilo. O psicanalista não faz julgamento. Não faz censura. Fica tranquilo para você falar das suas coisas. Para quebrar a resistência. O grande objetivo da resistência é manter a neurose. Porque, às vezes, ele tem um ganho secundário na neurose, ele tem prazer. Esse procedimento inconsciente reside no mal-estar que a revelação da neurose pode ocasionar para o paciente. Ficou claro? Quando nós vimos no filme Freud, Além da Alma, em que ela conta que o pai dela tinha morrido e que os médicos foram avisar na casa dela que o pai tinha morrido. Então, que ela saiu, os paramédicos a levaram aonde tinham as freiras com roupas estranhas, com músicas estranhas. Aí eu falei, como? Médico bater na porta de paciente? Aí ele pontuou. Quem realmente bateu na porta? Aí ela, desesperada, a polícia! A polícia! E não era um convento, era um puteiro. Era uma zona, o pai dela morreu na cama, transando com uma prostituta.
Era um infarto, sim, acabou. Era isso. Eu não assisti esse filme. Eu assisti um Freud na Netflix. Já faz Freud um além da tempo. alma. Não, esse Freud da Netflix, Mas não. Freud Aquele ali além é da alma. muito. Aquele ali é muito ficção, uma O fantasia. Freud da é, Netflix é é filme bem produzido. fantasioso, né? O Esse Freud Além além da da Alma alma é já um filme original. bem antigo, né? Preto e branco. Mas vale a Eu pena. tentei 1950. acessar, mas não consegui. Não? O senhor mandou o link, né? Eu não consegui para aquele link lá. Eu vou anotar aqui para enviar para você novamente. É muito Uhum. importante assistir esse filme. O que a Uhum. gente assiste na Vou televisão, assistir. séries, nós temos que filtrar É muito, tudo tá? muito. É, É muita fantasia ali, muita coisa desvirtuada. esse Freud ali eu assisti faz uns 3 anos. Até meu amigo que é psicólogo, ele disse, não tem nada a ver aquilo Tem ali. nada a ver, Não, tem nada a ver. E Tem sessão de terapia, tem professor? aquele livro, Sessão de Terapia. Quer ver, pessoal? No YouTube tem esse filme, porque eu assisti. O Além da O Alma. Além da Alma? É. Freud além da alma. Uhum. YouTube. Tá. Como tem também um Sessão de livro. terapia é muito fantasioso também, professor? Hã? Sessão de terapia é muito fantasioso também? Ou tem, É É da... tem algumas fantasioso. coisas que eu Não. acho, né? Aquilo é como não fazer terapia. É. Então, como os parentes sabem que eu sou psicanalista, que eu milito tanto tempo nessa área, de vez em quando me dão um livro de presente, que eles são leigos, então me deram esse Aham. livro de presente, sessão de terapia. Eu li o livro. É coisa produzida aí por Globo, essas coisas todas assim. Sim. É, Então, o conteúdo que tem ali, eles fazem aquela fantasia toda, é marketing, é para vender, Aham. mas não tem conteúdo científico. O professor, os livros do Násio são bons, né? Eu tô lendo, tô apaixonada, assim, tô no segundo, Qual? o Násio. Eu peguei a psicanálise cura e peguei depressão, é a perda de uma ilusão. É que ele tem 50 anos de psicanálise, né? E eu vejo que ele escreve assim de uma forma muito objetiva. Ele bota É uma bastante. forma muito sintética de falar, porque a perda de uma ilusão é uma perda. Não, mas esse é só o título, né? Daí tu tem que entrar para saber que essas ilusões não são tão Isso, de conscientes, é fato, inconsciente. depressão é a perda de uma ilusão. Você Sim. não tem mais nada na minha vida, entre depressão. Perdi o amor da minha vida, entre depressão. Não é Eu assim? digo assim, mas eu digo assim, o Násio, eu acho que é um autor que dá para confiar. Eu estou lendo assim, estou Sim, é gostando. confiável. É. Ok, vamos adiante. e aquela psicanalista Maria Beatriz? Não Aquela sei quem é. psiquiatra. Não sei. Ela Eu tem não conheço. Não conheço o vários, trabalho dela. vários livros. Ela é bem bam, bam, bam aí da... Realmente não conheço. Eu sempre gosto de ver se a pessoa está mais para a área comercial, falando de psicanálise, ou, Uhum. sabe, quando eu sinto que é meio comercial, eu não sei dela, mas eu digo assim, quando eu vejo que elas são Uhum. muito estrelinha, muito querendo se achar, assim. Ela tem bastante livros editados, assim, a nossa prefeitura lá comprou quase todos para Eu não conheço. Eu também não vou conseguir ler todos os livros. Não dá. Mas 300 ela anos não tem, seria, 300 anos não seria suficiente. Então, eu tenho que admitir que eu sou ignorante. ela Sim. tem no YouTube, ela tem programas ali. Também não dá. Não tenho tempo para estar entrando no YouTube, para entrar no Instagram, para entrar no Facebook. Não dá. A Tanta gente tem um coisa, né? bombardeio, né, de informação. É muita informação. É Se a difícil gente até não filtrar. filtrar,
Então, vejamos, o paciente, inconscientemente, ele opta pelo desprazer de manutenção do recalque, com o qual ele já está acostumado. Os atos falhos, ou lapsos, são os esquecimentos, os cortes, que nós percebemos o corte como evitação de tocar um determinado assunto, que o inconsciente pratica com uma intenção definida, de não mostrar a sua realidade interna. Isto aparece nos erros de leitura, nos erros de escrita, nas trocas de nomes, empregos de palavrões em momentos de solenidades e até em discursos e sermões. A própria transferência é um tipo de resistência, porque visa cercear o processo e redirecionar os contatos. Resistência, minha gente, portanto, é tudo aquilo que impede que o sujeito transfira o material reprimido para o consciente. Mecanismo de defesa. É um exercício mental, a imagem que a gente tem é do cérebro fazendo exercício. Em alguns casos, os mecanismos de defesa podem ser interpretados como resistências. Também podem ser tratados como mecanismo de adaptação do ego, que são atuações que visam dar um tratamento sintomático aos complexos, aos deslizes da pessoa, quando a consciência se sente desequilibrada. A angústia da separação é um fenômeno que nós percebemos, em alguns casos, desde as entrevistas, onde o paciente apresenta uma sensação de abandono quando o seu tempo vai terminando, como se estivesse para perder algo muito caro. Então, é aquele paciente que, se nós não mantemos as rédeas, ele vai passar de 1 hora, vai para 1 hora e meia, e não quer parar de falar. Então, aquilo que eu falei na aula de ontem, você controla o tempo, o máximo de 1 hora. Ele está continuando a falar, olha, seu tempo acabou, você quer continuar? Vai ser mais uma sessão. Aí lá dentro ele pensa, eu vou ter que pagar? É isso mesmo, vai ter que pagar. E se informar ele antes, tipo assim, tem ainda 15 minutos, é ruim informar? Como é que é? Restam 10. Se informar, digamos, 10 minutos antes, você ainda tem 10 minutos. Atrapalha? Não, não atrapalha. Dá para informar Não, não pouco atrapalha. antes? Não atrapalha, não. Você tem mais 10 minutos para você falar. Isso. Não A atrapalha. pessoa se programa, né? Tem aqueles que estão falando e que sabem que tem o tempo, porque eu já, na primeira entrevista, eu já trabalhei isso para explicar o tempo é de 50 minutos. Aí ele está falando, eu falo, acabou meu tempo? É que o tempo é relativo, professor. Eu lembro de, meu Deus, passar em 10 minutos. Para mim era 10 minutos. Se eu falar acabou. Então, essa angústia da separação, esse fenômeno que nós percebemos nas entrevistas, o Professor, tempo vai acabando e ele está perdendo a oportunidade de completar o que ele está falando. Mas, continuamos na próxima sessão. Senão, perde o controle, a gente não consegue fazer análise. e quando a pessoa começa a chorar ou fica muito angustiada, e deu o tempo dela, deixa ela assim, Você pergunta se ela quer mais um tempo. Se ela quiser, vai ser uma sessão dupla. Eu tive um caso de um paciente que
E falando, ele estava muito angustiado, ele estava numa neurose muito forte. E eu falei para ele, acabou seu tempo. Ele me chamou de mercenário. Você é um mercenário, um dinheirista. Mas às vezes, professor, isso aí pode ser até uma transferência, né? Ele pode estar vendo o Sim, pai dele ali na frente é. dele, lembrando de alguém. Deixei ele falar, deixei ele xingar. Você vai continuar seu tratamento? Vamos deixar seu agendamento para o dia tal, para tantas horas? Como se nada tivesse acontecido. Neutro. Bem assim, neutralizei totalmente. Aí ele falou, mas não dá para fazer mais uma sessão agora? Aí eu pego o celular, só um minutinho. Mando uma mensagem para qualquer um. Dá para aguardar um pouquinho? Eu estou passando uma mensagem para a pessoa que eu tenho para atender logo em seguida de você. Ela confirmou sim, não tem problema não. Vamos continuar mais uma hora. Bem assim. Esse mesmo que me chamou de mercenário, me chamou de vigarista, de dinheirista. Ele chegou a fazer a sessão de 3 horas, pagou 3 sessões seguidas. Eu tinha um outro que foi o Mr. Grey, que eu contei para vocês no caso do Mr. Grey, com aquelas compulsões sexuais todas, com aquelas coisas todas das fantasias sexuais, e que aí chegava, quando estava terminando, ele começava a falar mais rápido. Aí ele dizia assim para mim, dá mais uma colher de chá para mim, dá mais um tempinho. Aí, o seguinte, o paciente que eu tinha agendado agora, hoje ele me avisou que não virá. Você quer ficar com esse horário dele? Paga mais uma sessão. Assim. Legal? Aí, então, aparece um suave quadro de depressão situacional. A angústia de separação é diretamente proporcional à transferência e à aliança terapêutica. Em pacientes com forte resistência, que retardam ao máximo a instalação desses fenômenos, também se nota uma frieza, um corte do cordão umbilical indolor. Já na interpretação, nós vamos entender que é o método de deduzir o que o paciente tem em sua alma e nós comunicamos para ele. É a aplicação da racionalidade ao material que nos é oferecido através da livre associação. Ele está desesperado, falando de um trauma dele, de uma neurose dele, mas ele não está resolvendo. E como jogamos para ele, então, quem está fazendo mal para você agora é você mesmo, porque você não está resolvendo, só você pode resolver. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Isso é com você. Porque você que está vivendo essa situação. Eu não posso dizer para você o que você deve fazer. Você que tem que resolver o que fazer. O psicanalista entende e junta os fatos, montando o quebra-cabeça, com o material benéfico apresentado, e a interpretação se dá sobre coisas lógicas apresentadas pelo paciente, que não se vê com lógica alguma quando fala. Mas, no entanto, em face do arrazoado do psicanalista, ele começa a ter uma compreensão e clareza. Na interpretação, o psicanalista precisa ser curto e educado. Não é o curto e grosso, não. Curto e educado.
Porque nós estamos montando o quebra-cabeças dele, para ele resolver. Não se estender em uma palestra longa, é objetivo. Palestra longa que dê lugar a divagações, porque ele não vai entender. E não vamos explicar para ele o que é psicanálise, que ele não vai entender, menos vai entender ainda. Interpretar com linguagem indagativa, fazendo perguntas que induzam uma resposta. Assim, o paciente fica com a sensação de ter concluído a respeito. Ele concluiu a respeito. Ele tem mais facilidade de aceitar do que se tivesse recebido uma ideia pronta. Uma receita para ele resolver o problema dele. E não tem receita. A primeira etapa da análise é a abertura, que vai da primeira sessão, onde começa a anamnese. É até mais ou menos uns 3 a 4 meses, quando nós estamos com o contrato de 1 a 2 sessões semanais. É difícil ter 2 sessões semanais que as pessoas têm dificuldade com o pagamento. Mas, no mínimo, uma sessão semanal é importante para poder fazer um tratamento adequado. É a fase onde temos os ajustes necessários e o início da transferência. Na segunda etapa da análise, é a etapa média, menos típica, mais longa e criativa. Começa quando o analisando compreendeu e aceitou as regras do jogo, como livre associação, interpretação, ambiente permissivo. Prolonga-se por um tempo variável, até que a enfermidade originária ou a sua réplica, a neurose de transferência, haja desaparecido ou tenha se modificado substancialmente. Então, quando ele fala em quantidade de sessões para a pessoa realizar, há aqueles em que nos falam, olha, você precisa fazer pelo menos uma vez por semana aqui. Aí, por uma questão financeira, ele fala, mas não dá para a gente fazer a cada 15 dias? Eu posso até te atender a cada 15 dias. Mas para a gente alcançar resultados mais rápidos, precisa ser toda semana. Ah, dá para fazer uma vez por mês? Uma vez por mês eu posso te receber aqui, aí você não vai ter um horário fixo, é quando tiver essa possibilidade, e simplesmente eu vou te ouvir, não tem como fazer tratamento. Uma vez por mês não é tratamento. E tem aqueles que vão para uma consulta, e termina a consulta e diz assim, ah, mas não tem um retorno. Não, isso aqui não é consulta. Eu não dei um parecer para você. Eu não coloquei um diagnóstico. E não vou colocar diagnóstico. Você precisa de um tratamento para resolver suas questões. É diferente? Então não tem retorno. Deixa bem claro. Então, a segunda parte, ela pode se prolongar por um tempo variável, até que a enfermidade originária ou a sua réplica, a neurose de transferência, haja desaparecido ou que ela tenha se modificado substancialmente. Na terceira etapa é o término da análise. Aí não se prolonga por muito tempo. Deve durar, contudo, o suficiente para que a reação terapêutica negativa, o RTN, seja vencida, para que a angústia da separação definitiva seja igualmente interpretada e assumida. Nas vicissitudes do processo, nós vamos entender que toda ciência, bem como todo relacionamento, apresenta suas dificuldades naturais. E nós precisamos estar conscientes de que há fatores que dificultam sobremaneira a análise. Vimos anteriormente
Idade avançada. Condições econômicas. Religiosidade. Inteligência de menos. Inteligência demais também pode dificultar. Isso é tão sério que alguns religiosos que já me procuraram, que querem fazer o curso de psicanálise como pastor, quando chega logo na aula 4, na aula 5, a gente fala da teoria da sexualidade, fala sobre sexologia, eles ficam num conflito tão grande que eles desistem do curso. Uma ex-freira veio para o curso, pessoa inteligente, mas quando chegou nessas aulas, sexo, isso não é de Deus, é sujo, pecado. Porque ela ficou castrada mentalmente. Casada com Jesus, só pode dar para Jesus. Só se ela encontrar um homem chamado Jesus, né? Então, religiosidade. É complicadíssimo trabalhar isso. Inteligência de Eu menos. vejo que o fanatismo em geral, né, professora? Nem a gente vê pessoas agora, atualmente, com relação a políticos, é um fanatismo doente, assim. Imagina um psicanalista fanático, sei lá, de esquerda, ele vai atender uma pessoa que é do Bolsonaro. Ele não é um homem de Deus. Aí o cara não vai conseguir Ele é um atender. pecador. Ele é um tarado. A inteligência de menos, pessoas burras, mas os muito inteligentes também podem dificultar. Porque eles querem mostrar a inteligência dele. Professora, aí se eu disse nível cultural, né? É que a gente aprende na pedagogia, né, Elisete, que não tem gente inteligente, Sim. gente burra, né? Não tem. É cultural mesmo. Aí, tanto na ausência, nos desinteligentes, inteligência, quanto a sua fartura podem atrapalhar. Mas a produção do insight, nós precisamos entender, em termos de interpretação, quantas vezes o paciente vê uma coisa e o psicanalista vê outra. Ele não tem o insight correto do que está acontecendo com ele. Elaboração é quando se faz a pontuação, não precisa me responder, é para você elaborar. Se quiser falar sobre isso, você fala. Se não quiser, você não fala. É com você. A conversa é interior, é com você. Elaboração. É o tempo que o paciente gasta para se organizar e reagir à postura do psicanalista. É o conjunto de fatores que diz que o paciente assumiu a sua condição, compreende o papel do profissional e aí pratica as partes que lhe cabem. Quando nós nos mostramos neutros, que um paciente transfere para ele toda a agonia dele, e que nós olhamos para ele e podemos falar assim, tudo isso que está acontecendo é porque você está permitindo que isso aconteça com você. É uma pontuação forte, né? Ele pode desenvolver uma raiva a nosso respeito, ou pode desenvolver um pensamento, pô, esse psicanalista, ele não se preocupa com o que está acontecendo comigo. Ele só quer meu dinheiro. Vem um monte de pensamentos. Paciência, ele pensa o que ele quiser, eu não sou dono do pensamento dele. Sabe o que eu estou pensando? Não, não sei. Só se você falar, eu vou saber. E se você me falar realmente o que é que você está pensando. Eu estou certo ou estou errado? Quem tem que decidir isso é você, não sou eu. Então, o analista de data funciona como um instrutor, um supervisor, ensinando técnicas de psicanálise
lendo os trabalhos que vocês enviam, ouvindo relatos dos casos clínicos de vocês, dos analisandos, apontando os possíveis insights, interpretando, ajudando a interpretar os sonhos, pontuando os momentos catárticos. Ou também pontuar uma catequização, que é diferente da catarse. Assim, o analista de data acaba revelando a sua personalidade ao formando, perdendo a sua posição de anonimato que facilita, que é um facilitador ao formando, que facilita os fenômenos transferenciais. Então, o trabalho do didata é um facilitador. O paciente piloto, processo didático escolhido pelo nosso instituto, para substituir com eficácia o velho sistema de análise didática empregado desde os princípios da psicanálise. Processo didático. Eu coloquei aí esta charge animada para fazer uma interpretação. O que é que vocês podem interpretar daí? Eu acho que eu já assisti todos os episódios do Chaves na minha infância. Eu queria que eu falar o episódio. Eu sei detalhes de cada personagem, melhor ficar quieta. Não vou olhar com o olhar da psicanálise. Já assistiram, são do Chaves, né? Seu Madruga e o velhinho lá, né? Então, olhando só a imagem, olhando o que está acontecendo aí, vocês podem construir um punhado de situações, porque nós não temos a audição, nós não sabemos a história qual é. Uhum. Se foi alguma coisa, uma piada que o outro contou, ou se foi algo que o outro falou, ele está rindo dele, nós não sabemos. E não temos o direito de montar uma conclusão, se não conhecemos os fatos. Ninguém é capaz de desintocar à força sentimentos que estão reprimidos. Ele precisa ter vontade de colocar para fora esses sentimentos. Tudo que se pode fazer é não refrear o que está ao seu alcance. É indispensável a gente se abster de raciocinar enquanto se estiver associando. Não vamos ficar raciocinando, mas está dizendo isso, pode ser aquilo, pode... Não é nada disso. Vai ouvindo uma palavra que está lá no meio, essa palavra que nós vamos pontuar. O raciocínio tem seu lugar na análise e são muitas as oportunidades para a gente utilizar depois. A essência da livre associação é a sua espontaneidade. A pessoa que estiver tentando fazê-la não deve procurar chegar a uma solução raciocinada. Aí está a imagem do filme de Ana O. Quando Freud fez para ela a pontuação a respeito do pai, da morte do pai. E ela transferiu o amor dela para o Freud. Ou seja, a paixão, o desejo. Enquanto se escuta o que o paciente diz, às vezes devemos meditar intensamente sobre possíveis significados, chegando a uma conjectura só por deixar a conversa do paciente agir sobre as nossas faculdades intuitivas. Por isso tem as anteninhas lá do Chapolin, né? Chapolin. Percepção, percepção. A verificação de qualquer conclusão, contudo, não importa como se tenha chegado a ela,
sempre impõe completa tensão intelectual. A essência da análise é a verdade. Mas qual a verdade? A verdade do paciente. Nunca a nossa verdade. Isso deve se aplicar igualmente à aceitação ou não das interpretações. O perigo de fazer uma interpretação desorientadora ou menos improfícua nunca pode ser eliminado. Mas não precisamos ter medo disso. Precisamos saber que pode acontecer, mas sem medo. Nenhum bom médico considerará uma doença do coração como um fenômeno isolado. Ele também levará em conta como o coração é influenciado por outros órgãos, como os rins e os pulmões. E se ele for um médico mais avançado, ele poderá também entender que doenças do coração podem estar sendo uma somatização por situações emocionais que essa pessoa está passando. Que eles chamam de dificuldades psicológicas. Ele deve saber que o estado do coração, por sua vez, afeta outros sistemas do corpo. A circulação do sangue, o trabalho do fígado. Mas ele não sabe que afeta também a condição mental. O trabalho analítico é importante não se perder em detalhes dispersos para se conseguir a desejada continuidade. Não temos que temer se ele vai continuar ou não. Nós precisamos ser eficazes na pontuação. Se uma pessoa fez uma observação pertinente ou conseguiu um insight, deve examinar como a peculiaridade desvendada se manifesta em várias áreas. Quais as suas consequências e quais os fatores de sua personalidade por ela responsáveis. Pessoas tímidas têm essa dificuldade para se aproximar de pessoas, receando que encontrem defeitos nelas. E pessoas tímidas têm dificuldade em conversar conosco numa sessão de análise. Pessoa tímida, quando diz assim, o que dizer da sua vida sexual? Tem vergonha de falar sobre sexo. Esteve impotente durante algum tempo por não poder se esquecer de um insucesso na relação? O ego diz, não, eu bato no peito, eu nunca. E está sempre broxando. Reluta em ir em festas. São mecanismos de defesa? É timidez? Como é que age quanto a compras? Todas essas informações vão nos dando uma informação da personalidade da pessoa. Dá gorjetas exageradas? Porque teme que o vendedor os considere sovina? Quão vulnerável é a pessoa com relação a críticas? Aceita críticas? O que basta para ficar embaraçado ou sentir-se melindrada? Analisar isso conosco também. Nós aceitamos críticas? Nós somos vulneráveis a críticas? Ficamos magoados quando alguém critica abertamente as nossas vestes? Ou o paciente fica magoado quando alguém critica suas vestes? Ou se incomoda quando ela apenas elogia outro por combinar sempre as roupas? Eu vi um caso de um casal, estava com 2 casais amigos, e a esposa de um cortou um cabelo assim curtinho e tal, e ficou com um visual muito bonito realmente.
e a esposa do outro usa cabelos compridos. E aí ele olhou e falou para ela, você podia cortar o cabelo assim que nem ela, como ficou bonito, olha como fica bom. Pisou na bola. Qual o sentimento que pode gerar dentro daquela pessoa? Pode pensar que ficaria bom, mas você não pode falar, minha gente. O cara tem que trabalhar isso, mas como ele não tem conhecimento da psicanálise que ele está fazendo, inconscientemente ele está desejando algo. Ou pode estar desejando a mulher do outro. E ficaram de sexta-feira aqui para comer uma pizza. Qualquer fator novo que a pessoa identifique é como a luz de um projetor voltada para certos domínios da sua vida. Ilumina, iluminando pontos que até então haviam permanecido no escuro. E quantos pontos estão escondidos? Ela é quase que obrigada a vê-los, se ao menos estiver verdadeiramente interessada em se conhecer, quando entra a luz. Por isso que eu falo daquele mito da caverna de Platão, Maurício de Souza, que fica bem claro que quando sai da caverna e que bate a luz dói. A luz da sua realidade interna dói. Mas quando você se acostuma com ela, você pode ver um mundo bonito que você pode resolver. Por isso a gente usa aquela música do Lulu Santos, como uma onda, que tem um trecho que diz assim: não adianta fingir, que as pessoas vivem fingindo. Nem mentir para si mesmo, que elas estão mentindo para elas, para manter uma aparência. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro, sempre como uma onda no mar, que você aprisiona. Esses são pontos em que a orientação de um especialista seria particularmente útil. O primeiro problema com que se defronta o analista, que está tratando mais de um paciente por dia, poderá lhe parecer árduo. Mais de um paciente, vou contar para vocês. Sexta-feira, que seria um dia de estar reduzindo, é um dia que eu tenho lotado. Eu começo atendimento presencial às 8, às 9, às 10, às 11, termino meio-dia, um intervalo para almoço às 13h30, outras 15 horas, outras 18 horas e outras 19h30. Termina 20h30, vou para uma festa de aniversário. Sem carregar nada de tudo aquilo que veio no dia. Pessoas totalmente diferentes, com suas angústias, com seus traumas, com suas neuroses totalmente diferentes. É cansativo. Durante a análise, não é recomendado anotar, né, professor? Só depois que o paciente sai. Durante a análise, não é recomendado anotar, olhando para a pessoa, começar a anotar. Não, né? Você vai anotar. Quando ele sai, você vai anotar o que você sai. percebeu. Você vai anotar o que aconteceu. Tá? Mas à medida que você desenvolve a prática, você não anota mais. Eu, com esses 23 anos já de psicanálise, eu já não anoto mais. Apareceu a pessoa, veio na minha sala, a história dele toda suja aqui novamente. Aquele paciente que se foi e voltou 5 anos depois, voltou 10 anos depois, ele começa a falar, começa a vir toda a história dele na nossa mente. Não preciso pegar a anamnese dele para estar olhando. Pego a anamnese para ver a data desde quando foi, eu marco quando ele teve insight e tal. Mas ele pode absorver a mesma coisa no insight que ele teve no passado, ele não está resolvendo hoje, que é a mesma coisa que ele está sofrendo. Oi, pode falar, Vanessa. O senhor, como didata, ainda faz sessão de análise? Não, não precisa mais. Faço. Atendo consultório, eu tenho consultório online, tenho consultório no Balneário Camboriú. Não, mas o senhor Não, a sua a sua, pessoal,
Ainda faz ou já não... Já com menor frequência, mas de vez em Legal. quando eu preciso pedir um socorro. Legal. De vez em quando Acho que eu preciso pedir um quando socorro. acontece alguma É, transferência, né, professor, quando muita eu imagino, transferência. abre alguma coisa da infância. Com o tempo, a gente vai adquirindo o seguinte: terminou a sessão de análise, fechou a sessão de análise, acabou. Eu estou num outro mundo aqui. Mas no começo, a gente fica mastigando o problema do cliente. Então, Eu acho que quanto maior nível de consciência, né, vai eu praticar encontrando isso esse não me lugar, né? pertence, isso não é meu, é dele. Mas muitos ficam assim, quantos que vêm depois que estão fazendo, vai acontecer com vocês quando está trabalhando com paciente piloto, Sim. que vão trazer isso para a gente fazer a supervisão. Mas nossa, e como é que a gente vai fazer com isso? Opa, você não vai fazer com isso, quem vai fazer é ele. Então, aí a supervisão vai mostrar onde é que você está entrando, porque você está fazendo uma contra-transferência. Entendeu? Isso é importante a Uhum. supervisão. Pode acontecer comigo também, não sou invulnerável. Sou um homem Legal. comum, né? Outro aspecto é lembrar de todos os inumeráveis números. Eu tive mais de 300 pacientes. Não vou lembrar do nome de todos. Ainda hoje, uma pessoa entrou em contato comigo aqui, fez um agendamento para eu atender agora no balneário, na sexta-feira. Aí, quando identificou o nome, aí veio aquela lembrança: não, essa pessoa já esteve em contato comigo, agora eu não lembro o que é. Não tem importância, eu também nem vou procurar na homenagem dela, não. Está agendada a Eu tenho, sessão. A hora que chegar lá, tenho certeza, a hora que ele entrar, o visual vai me trazer a lembrança. o senhor tem mais de 300 pacientes que já passaram, que já voltaram, que é Mais isso? de 300. Ah, tá. Uhum. Professor, Então, e eu vejo... Pode falar, Lívia. pode falar. Eu fiquei em dúvida sobre aqueles dois lá. É, o muito inteligente é aquele com a soberba, assim, E o que burro? acha que sabe tudo. E o burro. Daí, esse burro é aquele que não alcança a abstração da neurose dele. Seria Não, não isso? alcança. Ele Uhum. não alcança. Ele não tem inteligência para trabalhar isso. Eu fiquei imaginando, porque no CRAS a gente tem o psicólogo lá, né, na equipe. E o psicólogo atende todo aquele povo, não como terapia, mas como orientação só, né? E eu fiquei imaginando, um analista daí não ia poder trabalhar com aquele povo, Uma doença mental, né? né? Não, não. Aí é Não, no orientação. CRAS A ali é psicologia, a psicologia é cognição, é orientação. A psicanálise não é orientação, não é cognição. Essa é a diferença, grande diferença. Entende? A então psicologia não é dá, comportamental, sim. orienta comportamento. Nós não fazemos isso. Nós queremos saber a causa do comportamento, por que ele está com aquele comportamento, ele que vai resolver o que fazer com isso. Entendeu a grande diferença? Levar ele. Essa é a grande diferença. É porque Tem um existe paciente recente que começou comigo agora, ele já fazia terapia com psicóloga há 8 anos. Imagina, o cara é coach, é empresário, tem uma formação muito boa, inteligente, mas ele não fez a terapia psicanalítica. Quando eu pontuo, você está fazendo isso com você. Uma das coisas que te prejudica nas suas decisões são os seus valores religiosos. Você que resolve o que fazer com isso. É impactante, né?
Se o cara não for inteligente, o que ele vai pensar? Vai desenvolver o pensamento dele. O superego dele, o Deus dele, vai dizer para ele: esse cara é o demônio. Se afasta dele. Humildade, né, professor? Tem que ser humilde para... Mas o sujeito esclarecido, o sujeito inteligente, é uma maravilha para a gente trabalhar. Trabalhar com burro não dá. Não é nenhuma inteligência intelectual, mas é a questão da humildade mesmo, né? É. Tu ouvir crítica, tu ouvir que não tá... É como uma pessoa E burra o quando Rude, começa que você pergunta, fala assim para ela: você sabe por que que você está fazendo assim? E responde para você: porque sim. isso que eu ia dizer, o Rude entra muito a questão do superego também, né? Às vezes a pessoa foi sempre dado ordens e ela aprendeu a obedecer e aí ela não consegue se conectar com o inconsciente dela, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade de atender uma pessoa Sim. assim. Ela não é capaz de se ver né, a partir de uma outra percepção, não está aberta a isso, né? Disposta a isso. E fica muito no conformismo, né? Nos relacionamentos, como eu pergunto: mas por que que você quer isso? Aí a pessoa responde: porque sim. Ou porque sim? Porque sim. É, É burrice. faz sentido. Não tem diálogo, não tem como. E, na verdade, é uma referência até da infância, né? É. A relação que teve ali de não ter tido explicações, de ter sido cerceada e de ter que aceitar tudo. E aí a pessoa vive a vida assim e indisponível para se conhecer, para se abrir para o mundo, Aí né? acontece na infância que age desta forma e continua fazendo isso na vida adulta sem saber que vem lá da infância. Não Isso. tem consciência, tá? Então, nós temos aquela questão de lembrar de inumeráveis nomes. Não vamos lembrar. Eu tenho guardado todas as na Minerva. Dá um pacote desse tamanho assim. Ô, professora, eu não sou muito visual, eu sou auditiva. A pessoa começa a falar, lembrei da história, lembrei da tua voz. Lembra. Datas, lembranças pormenorizadas, produtos patológicos que cada paciente comunica no decurso de meses, de anos de tratamento, e de não confundi-los com material semelhante produzido por outros pacientes em tratamento, simultaneamente ou previamente. Sempre entender que veio para uma sessão, é uma nova sessão. Sempre. O cumprimento imerecido de ter uma memória excepcionalmente boa, que o paciente nos presta quando reproduzimos algum pormenor após mais de ano, pode então ser aceito com um sorriso. No entanto, uma determinação consciente de relembrar o assunto provavelmente teria resultado em fracasso. Mas acontece de quando um paciente vem, que ele se afasta, depois ele vem novamente, vem 10 anos depois, e ele começa a contar, você vai lembrar, vem na tua lembrança algo que ele contou naquela ocasião da infância dele, de bullying que ele sofria na escola, e que ele não resolveu ainda até agora, 10 anos depois. Aí você pontua. Então, provavelmente, Isso é não era aquela história importante. que você me contou que você recebia bullying na escola? Aí, Se é importante, ele vai trazer de volta, né, professor? aí alguns... Nossa, mas que memória que você tem, você se lembra disso? Lembrei agora. Nós não podemos tomar como modelo, durante o tratamento psicanalítico, o cirurgião, que põe de lado todos os sentimentos, até mesmo a solidariedade humana, e concentra suas forças mentais no objetivo único de realizar a operação tão competentemente quanto possível. Não é esse nosso modelo. Nós vamos sentir o que a pessoa sente.
Mas nós não vamos carregar para nós esse sentimento, porque nós vamos saber entender que isto é sofrimento dela e que só ela pode resolver. Nas condições atuais, o sentimento mais perigoso para o psicanalista é a ambição terapêutica de alcançar algum resultado, mediante esse método muito discutido, a associação livre, algo que produz efeito convincente sobre outras pessoas. E nós não estamos ali para convencer ninguém. Não temos que ter ambição terapêutica de alcançar resultado. Cada sessão é uma sessão. Os resultados virão consequência de sessões. Isto não apenas o colocará num estado de espírito desfavorável para o trabalho, mas pode torná-lo impotente contra certas resistências do paciente, cujo restabelecimento, como sabemos, depende primordialmente da ação recíproca das forças dele. A justificativa para exigir frieza emocional no analista é que ela cria condições mais vantajosas para ambas as partes. Realmente, somos frios com o que acontece com o outro. Mas sentimos o que está acontecendo. Para o psicanalista, uma proteção desejável para a sua própria vida emocional e para o paciente é o maior auxílio que lhe podemos dar. Todo aquele que toma o trabalho a sério deve escolher este curso, que oferece mais de uma vantagem. O sacrifício que implica em se revelar a outra pessoa, sem ser levado a isso pela doença, é amplamente recompensado. E não absorvemos a doença no nosso analisando. Nós não somos Bob Esponja. Não apenas o objetivo de aprender a saber o que se acha oculto na própria mente é muito mais rapidamente atingido. E com menos dispêndio de afeto. Mas poderemos obter, em relação a si próprio, impressões e convicções que em vão seriam buscadas no estudo de livros e na assistência e a palestras. Uma análise de alguém particularmente sadio permanecerá incompleta. Todo aquele que possa apreciar o alto valor do autoconhecimento e aumento do autocontrole continuará o exame analítico de sua personalidade sob forma de autoanálise e supervisão. E ficará contente em compreender que, tanto dentro de si quanto no mundo externo, deve sempre esperar descobrir algo novo. Nós não somos onipotentes. Os psicanalistas em formação poderão ficar tentados a colocar a sua própria individualidade livremente no debate. Temos que fugir de falar de nós, a fim de levar o paciente com eles e de erguê-lo sobre as barreiras da sua própria personalidade limitada. Nas relações psicanalíticas, as coisas acontecem de modo diferente do que a psicologia da consciência poderia nos levar a esperar. A experiência não fala em favor de uma técnica afetiva sem afetos para com o paciente. Neutralidade. O psicanalista deve ser opaco aos seus pacientes e, como um espelho, não lhe mostrar nada, exceto o que lhe é mostrado, devolver para ele o que ele está passando para nós. Na prática, nada se pode dizer contra o psicoterapeuta que combina uma certa quantidade de análise
com alguma influência sugestiva, a fim de chegar a um resultado perceptível em tempo mais curto. Aí está tendo ambição de resultado, ambição terapêutica. Mas pode-se utilizar para cortar determinadas situações que a pessoa está vivenciando, para ajudar ela a pensar, ela a buscar que ela resolva as questões dela. Então, podemos usar alguma coisa nesse sentido. Como psicanalista, tem-se, acima de tudo, de ser tolerante com a fraqueza do paciente, se contentar em ter reconquistado certo grau de capacidade de trabalho e divertimento para uma pessoa, mesmo de valor apenas moderado. Eu tenho um paciente que ele vem e faz um relato das coisas que a mulher dele faz de agressão contra ele, e ela vem e faz um relato do quanto que ela agride ele. Tu Praticamente atende 10 o anos fazendo casal. terapia. Tu atende o casal. Em Separado. separado. Em separado. E faz 10 anos que eles fazem terapia. Em determinado momento, chegou no meu pensamento assim, o que esse cara está esperando? Ele quer ficar com essa mulher a vida inteira, ela agredindo ele desse jeito? Aí posso pensar, esse cara é burro. Olha, tudo isso pode vir no pensamento, você tem que neutralizar, porque você acaba pegando o problema deles. E não é isso, eu tenho que tratar individualmente, a fortalecer o ego dela, a fortalecer o ego dele, para que eles resolvam as suas questões pessoais que são de origem, que vem lá da tenra infância. Percebe? Nunca tomar partido. A ambição educativa é de pouquíssima utilidade, quase nada, quanto à ambição terapêutica. Nós não vamos educar o paciente muitas pessoas caem enfermas devido à tentativa de sublimar os seus instintos, além do grau permitido por sua organização, e que, naqueles que possuem capacidade de sublimação, o processo geralmente se dá espontaneamente, assim que as suas inibições são superadas pela análise. A psicanálise oferece uma teoria desenvolvimental do funcionamento mental. É a terapia mental, a terapia das emoções, mexendo com toda a mente. Os processos mentais são encarados como simples e não organizados. À medida que o indivíduo cresce, eles se tornam complexos e integrados naquele ser. Na doença mental, ou na doença emocional, há uma perda das capacidades psicológicas mais avançadas, e estas são substituídas por funções que foram outrora apropriadas para um estágio primitivo de desenvolvimento mental e que hoje não servem mais, porque a condição da vida da pessoa hoje é totalmente diferente. É muito comum que a criança fique com medo quando está sozinha. E quantas pessoas que chegam com medo que não conseguem entender por que ela tem medo? Há certas formas de neuroses nas quais o paciente se sente aterrorizado por ser deixado sozinho em casa ou por se achar só na rua. Pareceria que a capacidade adulta de independência e autoconfiança foi perdida, substituída por um estado mental que fora outrora apropriado para a infância. O pavor, o pânico. Os pacientes psicóticos
perdem a capacidade de se relacionar com os outros. E esta perturbação é uma característica marcante de tais estados. O paciente pode se tornar insensível, abstraído, indiferente quanto às pessoas que o cercam, nutre ideias irracionais que insistem em serem corretas, apesar das contradições apresentadas pela realidade. Ele pode experimentar falsas percepções, que são alucinações típicas de psicóticos, e seu pensamento assume uma qualidade mágica. Os desejos, bons ou maus, aquilo vai se tornando para ele uma realidade. Assistir o filme Coringa? Uhum. Quanta coisa para analisar. Fantástico. Sim. Fantástico. Em 1926, foi criado na Alemanha um hospital psicanalítico, onde pacientes psicóticos, viciados em drogas e neuróticos graves, podiam ser tratados. Logo se tornou aparente, de acordo com Simmel, 1929, que o tratamento psicanalítico de pacientes gravemente enfermos era um empreendimento muito mais complicado e difícil que a psicanálise das neuroses. E a psicanálise era algo novo naquela época, né? Que começou em 1895 com Freud. Nós estávamos aí com 30 anos de psicanálise. O psicanalista, minha gente, tem um duplo objetivo quando empreende o tratamento psicanalítico de uma neurose. Espera compreender a sintomatologia, transmitir esse conhecimento ao paciente, ele compreendendo o sintoma do paciente, transmitir para o paciente por que ele está com aquele sintoma, e no processo, colaborar para a melhora ou remoção dos sintomas, que só o paciente pode remover. A missão do psicanalista são menores quando decide intervir no caso de um paciente psiquiátrico. Neste caso, infelizmente, acha-se privado do aliado, que é a parte sadia e integrada da personalidade, que é o superego, que fornece, no caso do paciente psiconeurótico, considerado adequado para o tratamento psicanalítico normal. Então, fica claro, psicanálise é a ciência para tratar psiconeuróticos, não psicóticos. Psicóticos é só terapia de apoio. A psiconeurose, sim, são pessoas provavelmente sadias que carregam um monte de conflitos, que não conseguem resolver, precisam colocar aquilo para fora e elas mesmas vão resolver. E não adianta querer dizer para ela que ela tem que fazer assim, que ela tem que fazer assado, porque nós estamos mexendo no comportamento. Ela tem que escolher o caminho do comportamento dela. A psiquiatria pode e deve ser parceira na psicanálise. É pena que alguns psiquiatras sejam perturbados por temores irracionais com respeito à psicanálise, com resultantes suspeitas e preconceito. Mas tem um grande número também, já hoje em dia, que são favoráveis. Eu contei para vocês que, inclusive, uma psiquiatra que eu ainda não conhecia recomendou um paciente e ela me passou um resumo. Os psiquiatras que trabalharam com psicanalistas sabem que esses temores são infundados. Talvez o futuro conduza a uma cooperação maior, de modo que a psicanálise possa, como um sócio com iguais direitos, participar dos cuidados e do tratamento do doente mental. Aí eu tenho uma lista de psiquiatria que pode ser parceira da psicanálise. Eu vou copiar esse slide e mandar para vocês. Deixa eu colocar aqui, enviar os slides. E psiquiatras.
Essa Andréia, ela não está em Jaraguá? Não, essa Andréia aqui é Itajaí. É? É. Que tem uma Andréia, assim, coincidentemente, Pode ter nome semelhante. ela trabalhou aqui em Itajaí e foi para Jaraguá, mas Sabe o muita sobrenome vontade de dela? voltar. Sabe o Ai, sobrenome? não lembro, eu não lembro o sobrenome, tem Tá. que ver ali. Dr. Jorge Elisa- Itajaí, foi o primeiro psiquiatra com quem eu estabeleci parceria aqui. Um cara jovem ainda, bom. Uhum. Eu já ouvi falar desse Jorge. Uhum. Doutora Vanessa foi algo recente agora, ela que me fez indicação de um paciente, aí se tornou parceira. Doutora Clarice, também de Balneário Camboriú, foi através do médico em que eu consultei, que ele me falou da esposa dele, eu fui conversar com ela, achou bastante interessante, cabeça aberta. E doutora Amanda Rufino, que já é uma amiga já de mais tempo, de Florianópolis, pessoa também muito aberta. Então, lista de psiquiatras que nós podemos confiar, nós podemos encaminhar e talvez até estabelecer alguma troca de informações. Mas, como ele diz que a ética geralmente não invade um espaço do outro. Mas pode acontecer de que o psiquiatra faça uma recomendação daquilo que ele percebeu e pode ser que a gente também possa dar uma dica para o psiquiatra. Olha, talvez eu esteja vendo aqui um caso de esquizofrenia. Talvez eu esteja vendo aqui um caso de borderline. Por isso eu estou encaminhando para você. Bem assim. Ok? Alguma pergunta? Mais Precisa. comentários? Ai, preciso. Eu falo de mim, assim, preciso muito estudo ainda para poder dizer com segurança, eu acho que esse aqui é o borderline, esse aqui é um. Tem Então, transtorno isso é só do o começo da autotranstorno. técnica psicanalítica. Nós temos no nosso encontro para agosto, que eu mandei para vocês, está Fundamento da Técnica Psicanalítica 1, mas é Fundamento da Técnica Psicanalítica 2. A 1 é essa que nós fizemos aqui hoje, tá? Sim. O silêncio na análise. Nosso próximo encontro, continuidade da prática da psicanálise. Uhum. Algo mais? Eu acho que só elaborar tudo isso. Dá bastante Ler refletir. um pouco mais, ler um pouco mais a apostila, né? Na turma 10, tem uma pessoa lá, um aluno que termina a aula, ele faz assim, que é isso, professor? Assusta. E depois ele conversa comigo, eu digo a ele, estou apenas começando. Sério? E é o cara de uma boa formação acadêmica. Mas, por isso afirmo com vocês, não importa a formação acadêmica, não tem conhecimento da psicanálise. A psicóloga que o Álvaro conhece, né? Lá de Goiânia, né? Lembra as expressões dela em cada aula? E já uma mulher com 15 anos de profissão, né? Muito competente, uma pessoa muito legal, muito querida. Quando termina a aula, ela está assim, ó. Eu queria dizer, eles dão uma pincelada no curso, né, na psicologia. É bem pequena Nem a pincelada não é. introdução. É um Bem pequeno pouquinho. passeio sobre o Freud. Em cada, Tão somente. não, Eu, em cada abordagem também é. eu fui num Daí você vai encontro. Essa escolher abordagem é uma depois, abordagem. né? Não conheço essa abordagem. Eu já tive vários, inclusive, terminando a faculdade de psicologia, vieram fazer supervisão comigo, em vez de fazer supervisão com outro psicólogo.
Tanto que depois eles têm que fazer a formação, né? Por exemplo, se escolhe lá comportamental, né? Cognitivo-comportamental, Sim. achou interessante isso do que viu lá na faculdade, no curso, daí vai fazer uma formação disso. Ah. É o que eles acham que é Alguns interessante. acham que aquilo é absoluto, mas nós também, com a psicanálise, nós também não somos absolutos, nós usamos muito da filosofia também. Nós temos que ser abertos a nossa mente para entender que não entendemos. É isso. E eu fui Essa é num uma diferença encontro, muito importante para que o psicanalista possa conhecer na família, saber que vai tropeçar um monte de coisas que ele não sabe o que é, e que nós não vamos resolver a vida das pessoas, elas que vão resolver vindo fazer análise. e professor, eu fui ali em Itajaí, era numa casa, num encontro, uma casa bem de arte, assim, tinha gente pintando uns quadros, um lugar bem alternativo, bem bonito, bem diferente. Era o encontro lacaniano, de Lacan, né? Que a minha irmã, ela é psicanalista, ela é psicóloga da teoria de Lacan, ela prefere. Ela me levou. Um lugar bem legal, sabe? Assim, um encontro que se formado em psicanálise, de puder reunir um pessoal assim, para poder debater sobre um assunto só seria bem interessante, uma reuniãozinha. Mas o que eu percebi lá? Como, tanto do professor, que era o professor da Univale que estava falando, quanto dos alunos ali que estavam ali, tem muita crítica a respeito de Freud, sabe? Apesar de, nossa, tipo, eles rotulavam Freud apenas com relação a sexo, tudo era falo, tudo era o relacionado a pênis. Tipo, eles não sabiam nem direito o que é um falo. O falo não é só pênis, não tem nada a ver com pênis, é poder, Mas tudo eles rotulavam para sexo. Aí lá dentro ficava um peixinho fora d'água, sabe? Ficava assim, nossa, eles estão interpretando as coisas, não são assim. Eram muitas críticas a respeito das teorias de Freud, do que ele era que ele não ampliava. Mas, no geral, eu gostei do encontro. Eu gostei Bom, vou explicar como é que era. Cada pessoa levava um prato, levava um vinho. Imagina, assim, tipo, o encontro que a gente está tendo agora aqui, né, para falar sobre um assunto, numa casa, todas as luzes apagadas, só com velas acesas, assim, um lugar bem roots, assim, bem diferente, sabe? Para conversar sobre um assunto. Só que eu achei interessante que a abordagem a respeito de Freud, eles estavam distorcendo completamente, assim. Aí eu Legal. fiquei deslocada. Algo mais? Eu já ouvi também, aquele depravado. Engraçado. E é engraçado porque é um preconceito, né, daquilo que não se estuda com profundidade. Não. Eu fiz pedagogia também, a Elisete fez, então a gente entra em várias abordagens e é um pouquinho de cada coisa. Não dá nem para dizer que aquilo é suficiente para você utilizar aquela teoria, por exemplo. Se você quiser sair um pouco do padrão que existe hoje na educação, você tem que estudar fora, tem que se aprofundar essa abordagem para poder realmente entender aquilo. Então, é complicado alguém falar superficialmente, né, de alguma coisa. Aí entra um não julgamento, né, professor? Então, eu não preciso acreditar no que nós estamos seguindo, que é muito importante, que é um conhecimento muito específico. Ainda há pouco tempo entrou em contato comigo uma aluna da psicologia e ela é interessada no curso. Então, ela falou assim, aqui no nosso curso a gente escuta muito falar do senhor aí, por isso que eu estou consultando. Eu gostaria de fazer esse curso, eu queria saber se tem bolsa. Não tem bolsa, a entidade particular não tem bolsa de estudos. Mas estou aberta para receber, para a gente conversar. Então, dentro da própria psicologia, aqui na região, estão falando do meu nome, estão falando no Sul também muito do meu nome.
e do que a gente está fazendo aqui. Isso também chama também com a psicologia, que vai abrindo as portas para que a gente possa estabelecer parcerias com profissionais competentes. Isso é muito legal, muito positivo. Porque o que eu acho legal dessa abordagem é que o psicanalista ele tem um compromisso de frente com o espelho, né? Ele usa da abordagem que ele vende. Então, o que a gente vê muito é psicólogos formados mal resolvidos, que não dão conta nem de resolver a própria vida. Que não E fazem usam análise. abordagens Sim. para trazer teorias para pessoas que ele mesmo não dá conta de aplicar na própria vida, né? Uhum. Então, é mais fácil eu estabelecer um escudo, ofender o outro, do que talvez reconhecer que não é tão eficiente assim. Algo mais, minha gente? Esquentar minha sopa, Ele- porque eu tô com fome. Esse frio, gente, só rola uma Mas a sopa. psicanálise, a parte prática, é preciso estar em dia com seus trabalhos dos módulos estudados. Aí vai receber um documento que nós vamos emitir, que é habilitação psicanalítica. Estar em dias com os pagamentos dos módulos ou negociados. Ter realizado no mínimo 24 sessões de análise pessoal. Iniciará o estágio supervisionado com pacientes piloto a partir do 14º módulo, daqui a 2 meses. Ética e psicanálise. É necessário que pratique pelo menos 36 sessões de análise com paciente piloto, mínimo de 8 sessões por cada paciente, comprovadas com o relatório que vocês mesmos vão fornecer. Certificado de psicanalista, de acordo com o artigo de conclusão do curso, necessário para completar esse certificado, ACC. Ter realizado todas as sessões, ter realizado no mínimo 18 supervisões, todos os trabalhos dos módulos em dia, mínimo nota 7, pagamento dos módulos em dia. Quando falo nota com mínimo nota 7, não tem realmente mínimo de nota 7. Eu não dou nota 7 para ninguém. Assim, é muito difícil mesmo. Só quando eu quero provocar um impacto. Aí vai com 7. Mas quando vem um trabalho que eu vejo que não houve o entendimento, eu faço algumas anotações e devolvo pedindo para a pessoa refazer o trabalho, para não ser prejudicada na nota. Porque ao fazer isso, ela está abrindo a mente, ela está compreendendo onde é que houve ali a dúvida. É uma maneira muito boa. Os trabalhos vão até que módulo, professor? Trabalho desse módulo? Não, vão até qual módulo? No Como geral, é que- assim. São quantos artigos no geral? No curso todo? A quantidade de módulos. 24, Não, 26. 26. 26 módulos. Certo? Então, você tem mais 14 meses para colocar em dia seus trabalhos e cumprir com os requisitos necessários para a sua capacitação. Nossa próxima aula será 23 e 25 de agosto de 2022. Vai estar um pouco esparçado, né? Mas eu vou tirar 10 dias de férias em agosto, então não vai ter aula. Merecido. Por isso, Depois tem que trabalhar da pandemia, né, professor? Eu mereço. Depois de escutar tanto. Vai ser fundamento da técnica psicanalítica. Vai para a praia? Vai para onde? Para São Pantanal. Paulo. Pantanal. No Pantanal, vai opa, pescar. diferente. Vá com hotel, ficar 10 dias viajando para lá. Integração Para com a minha natureza. terra. É para minha terra, professor. Hã? Eu sou de Campo Grande. É? Do Campo Grande, Aham. mas eu vou para Corumbá. A gente vai passar em Corumbá. Campo Grande. Eu conheço bem Campo Fica Grande, eu já fui uns várias vezes lá. 600 quilômetros de lá, mais ou menos. É. Lugar bom para pescar. Ver jacaré. Encontrar os bichinhos. Desligar. É um barco com todo o conforto, né? Bem legal. Isso. Bem legal. Programado já há um ano atrás.
Vai para Bonito também, Bonito é bem legal. Ah, é bonito, é muito bonito. Aquele Rio É Paraguai, lindo, né? Muito aquele Rio gostoso. Paraguai é uma coisa Quero fantástica. voltar para É lá. fantástico. Enorme, né? Enorme, enorme. Você Enorme, o tem Rio fotos Paraguai é com enorme. imagem, foto com sucuri. Tem. É muito. Conheço de pertinho o Sucuri. Campo Grande é uma bela cidade. Eu gosto de lá também. É muito bacana. É, né? Meus avós moravam no interior, lá tem muita fazenda, né? E aí, mais afastado ali da capital, é fácil de ver esses bichos aí. Quando estava em São Paulo, eu fui várias vezes para lá, passei de carro lá em Campo Grande, Legal. fui para aquela região toda lá. Aquidauana. De Aquidauana para frente é lugar de pesca, né? Tem muito. Eu acho que é um centro pesqueiro do Brasil. Lugar bem bacana. É legal. O centro pesqueiro hoje você tem que viajar mais, né? Então, nesse barco hotel, a gente vai subir aquele Rio Paraguai e vai subindo, né? São 5 dias viajando. Aí sim, aí nós vamos Legal. chegar num lugar assim mais ermo, menos devastado pelo homem, né? Sim. Hoje em dia tem muita fazenda, né? Eles estão acabando com tudo. Muito bom mesmo. Você gosta de pescar? Muito pouco. Eu tenho alergia a mosquito, né? Não, assim, se for pouquinho mosquito é tranquilo, mas lá tem muito aqueles borrachudos, aqueles. E aí as minhas experiências com pescaria era voltar bem machucada. Aí eu acabo não indo. Muito repelente, então. Tem que levar Mas não É, dá conta, dependendo da época do ano, assim, é Nossa, aqueles sério? pequenininhos, assim, que E é- picam por cima da roupa. E e é aí... calor, né? Para lá tem é que muito levar frio, você proteção. começa a suar, né? Hã? Repelente Fato, vai. quando pega aquele enxame de pernilongo, é uma loucura aquilo. É. Não aguenta É ficar. que lá, Ai, lá não, até eu acho que o pior de todos não é o pernilongo. Aí tem eles chamam de mutuca, uma amarelinha também, que Uhum. pica muito doído. Terrível. E aí um que acho que é porvinha, é um nome assim. Pólvora. Aqui chama É, pólvora. bem pequenininho, miudinho assim. Meu Deus, aquilo lá pica que deixa um calombo. Principalmente a tardezinha, quando começa a escurecer, né? Aí é Depende, terrível. depende da época do ano, assim. Tem época que é pior, tem época que é tranquilo. Eu não, né, já me justificando, né, não tenho alergia normalmente, né, mas lá as minhas experiências não foram muito boas. É isso aí. Mais nada, então? Se encontrar tá, um boas pássaro bem férias. bonito lá, professor fotografa, e manda, que eu amo É. pássaros. Acho que eu só Lá iria tem lá para ver tuiuiu, pássaros, só para isso que eu ia, porque pescar eu também não peço, mas eu amo pássaro. lá tem tuiuiu, é lindo tuiuiu. Aham. Nossa. O pouco que Elisete aparece está em aqui, eu já Itajaí, fico... Elisete? Eu estou. Ai, que Eu tenho uma legal! frase aí para vocês lembrarem. Se você não quiser a qualquer custo, não conseguirá nada. Tem que gravar isso toda vez em que a gente tem aquele momento de fraqueza. Será que eu Para vou colocar conseguir? em dia, né, professor, os trabalhos. É, É, Se não quiser a qualquer Tô custo, não vai nessa. conseguir nada. É é. isso aí. Certo, Ai, Zé? Muito obrigado. ai, que Boa bonitinha. noite. coisa fofa. Durmam bem. Mas eu estou à Boa disposição noite. antes de viajar. Eu vou viajar no dia 10. Podemos ir Bom, conversando, se professor. tiver dúvida, estou à disposição. Tá bom? Tá Beijão para certo. todos. Aquele abraço. Beijo, boa Boa noite. noite. É, Uma ótima Tchau. noite. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.